Imagine olhar para o céu durante a noite e perceber que uma das estrelas desapareceu. Por alguns instantes, nada parece acontecer. Afinal, as estrelas estão tão distantes que qualquer mudança levaria anos, décadas ou até milhares de anos para chegar até nós. Mas existe uma pergunta ainda mais impressionante. Qual seria o verdadeiro nível da explosão de uma estrela? A resposta é difícil de compreender, porque estamos falando de um dos eventos mais poderosos do universo. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim da sua vida, ela pode explodir em um fenômeno chamado supernova. Durante alguns segundos, essa explosão libera mais energia do que o Sol produzirá durante toda a sua existência, que deve durar cerca de 10 bilhões de anos. É uma quantidade de energia tão gigantesca que os números praticamente perdem o significado. Para ter uma ideia da escala, uma única supernova pode liberar uma energia equivalente à explosão simultânea de bilhões de trilhões de bombas nucleares. E isso é apenas o começo. A onda de choque produzida pela explosão viaja pelo espaço a velocidades impressionantes, lançando enormes quantidades de matéria em todas as direções. Elementos químicos como ferro, ouro, prata e urânio são espalhados pelo universo. Curiosamente, muitos dos átomos presentes no nosso próprio corpo foram produzidos no interior de estrelas antigas que explodiram há bilhões de anos. Em outras palavras, nós somos feitos de matéria criada por explosões estelares. Mas o que aconteceria se uma estrela explodisse perto da Terra? A boa notícia é que o Sol não possui massa suficiente para se transformar em uma supernova. Portanto, não existe o risco de o nosso Sol explodir dessa maneira. Por outro lado, se uma estrela extremamente massiva, localizada a algumas dezenas de anos-luz da Terra, explodisse, os efeitos poderiam ser devastadores. A intensa radiação emitida durante a explosão poderia destruir parte da camada de ozônio do planeta. Sem essa proteção, a superfície terrestre ficaria muito mais exposta à radiação ultravioleta proveniente do Sol. Além disso, enormes quantidades de raios X e raios gama atingiriam a atmosfera. Dependendo da distância, os ecossistemas poderiam sofrer danos significativos. Felizmente, não existe nenhuma estrela conhecida com potencial para causar esse tipo de desastre em um futuro próximo. Existe outro detalhe impressionante. Durante um curto período, uma supernova pode se tornar mais brilhante do que uma galáxia inteira. Isso significa que uma única estrela pode superar o brilho produzido por centenas de bilhões de outras estrelas. Algumas explosões são tão intensas que continuam sendo observadas durante meses ou até anos. E as supernovas não representam o limite da destruição. Existem explosões ainda mais energéticas. Os chamados surtos de raios gama estão entre os eventos mais violentos do universo. Esses fenômenos podem liberar, em poucos segundos, uma quantidade de energia superior à produzida pelo Sol durante toda a sua vida. Alguns cientistas acreditam que um surto de raios gama pode ter contribuído para eventos de extinção em massa no passado distante da Terra. Mas existe uma consequência positiva em tudo isso. Sem as explosões estelares, muitos dos elementos necessários para a formação dos planetas jamais existiriam. O cálcio dos nossos ossos, o ferro do nosso sangue e o oxigênio que respiramos são produtos da vida e da morte das estrelas. Isso significa que cada explosão não representa apenas o fim. Ela também marca o início de algo novo. Novas estrelas podem surgir a partir dos gases espalhados pelo espaço. Novos planetas podem se formar. E, em alguns casos, novas formas de vida podem aparecer bilhões de anos depois. Talvez o aspecto mais fascinante seja perceber que o universo funciona como um gigantesco ciclo de transformação. As estrelas nascem, brilham durante milhões ou bilhões de anos, explodem e deixam para trás os ingredientes necessários para o surgimento da próxima geração de estrelas.
Então, quando você olhar para o céu, lembre-se de uma coisa: a explosão de uma estrela está muito além da nossa imaginação. Ela é tão poderosa que consegue remodelar regiões inteiras do universo. E, de certa forma, a sua própria existência pode ser o resultado de uma explosão que aconteceu muito antes do nascimento da Terra.